Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou diretor-geral da Certform e hoje eu vou falar sobre o curso prático de IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, e na parte final vou fazer uma breve apresentação a um dos conceitos que é abordado ao longo desta formação e que é o conceito de inversão do sujeito passivo. Sabe o que é inversão do sujeito passivo no IVA? Na parte final vou explicar. Vou explicar de uma forma sucinta este conceito abordado no curso. Ora, o curso prático de IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, na modalidade e-learning. O IVA é um imposto sobre o consumo que incide sobre o rendimento despendido pelos contribuintes. É o imposto que mais receitas gera para o Estado português, assumindo também um papel muito relevante na atividade comercial das empresas. Em particular, as operações com o exterior tornam o IVA um imposto cujo estudo é extremamente desafiador. Esta formação permite dotar os formandos dos conhecimentos e ferramentas práticas de forma a resolverem com mais confiança as questões sobre o IVA que se colocam no seu dia a dia profissional. A formação é realizada na plataforma de e-learning da Certform. Uma vez inscrito, o formando pode iniciar o seu percurso formativo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. O formando tem ao seu dispor vídeos, manuais, slides e casos práticos. Todas as matérias são explicadas em videoaula pelo formador. Os casos práticos são resolvidos em videoaula pelo formador. Ou seja, do ponto de vista de recursos didáticos e de recursos pedagógicos, esta formação em e-learning envolve manuais, apresentações, slides, mas tem uma fortíssima componente de videoaula. Vamos então ao site da Certform para poder ver como se poderá inscrever neste curso e noutros cursos que possam eventualmente ser do seu agrado e que vão ao encontro das suas necessidades. Temos então o e-learning live streaming logo na parte inicial da página da Certform e temos ao dispor o conjunto de cursos que neste momento estão em vigor, quer na modalidade de e-learning, feitos através da plataforma de e-learning, quer através da modalidade de live streaming, que na Certform é feito através da plataforma Teams ou da plataforma Zoom. Plataformas essas já com provas dadas quanto à sua eficácia relativamente à formação em live streaming. Mas vamos falar sobre a inscrição no curso prático de IVA. Clicando no curso, nós temos acesso a todas as informações sobre o mesmo. E esta formação, caso venha a ser proporcionada pela entidade patronal, ao ser constituída por 20 horas, ela permite acumular 20 das 40 horas de formação contínua obrigatórias que as empresas deverão conceder aos seus colaboradores. Uma vez que se trata de uma formação certificada, e no final da mesma terá acesso a um certificado de formação emitido pela plataforma Sigo. E agora, para os contabilistas certificados, esta formação permite a obtenção de 20 créditos de formação.
porque, de acordo com o novo regulamento de formação da Ordem dos Contabilistas Certificados, cursos de formação que são ministrados por entidades de formação certificadas, como é a Certform, pela DGRT, que é a Direção-Geral das Relações no Trabalho e do Emprego, os cursos de formação certificada pela DGRT, ao ser emitido um certificado de formação via SIGO, deverá o contabilista certificado enviar através da sua pasta de contabilista certificado o PDF desse mesmo certificado para que a ordem possa atribuir as 20 horas. A certa forma, corresponde na área da contabilidade e fiscalidade aos requisitos exigidos pela Ordem dos Contabilistas Certificados. Ora, este curso ele tem como objetivos proporcionar aos formandos os conhecimentos práticos, atualizados e relevantes sobre o IVA, que lhes permita conhecer o campo de aplicação do IVA, conhecer as isenções do Código do IVA e do RITI, dominar as regras de localização das operações previstas no Código do IVA, dominar os principais aspectos práticos relativos ao IVA no dia a dia das empresas e saber como se cumprem as obrigações fiscais declarativas através das aplicações da autoridade tributária. Significa isso que, quando estão a ser resolvidos os casos práticos, e muitos deles culminam com o preenchimento de declarações fiscais, seja a declaração do IVA, sejam anexos inerentes à declaração, seja a declaração recapitulativa. O preenchimento dessas declarações é feito através do software da autoridade tributária para que a formação seja efetivamente uma formação prática e aproximada o mais possível da realidade que vai encontrar no mercado de trabalho. Depois de fazer a leitura do programa, depois também de analisar o currículo do formador que ministra o curso, de fazer a análise de como funciona a certificação, pode no nosso site ler as regras de funcionamento dos cursos e-learning e preencher a ficha de inscrição e após o envio da mesma, sabendo que na ficha de inscrição colocou o seu endereço de e-mail, vai receber no seu e-mail as credenciais para poder entrar na plataforma de e-learning da Certform. Esta é a plataforma de e-learning da Certform, à qual vai aceder fazendo o respectivo login, com o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe que, entretanto, recebeu por e-mail, e irá ter acesso ao curso prático de fiscalidade IVA, imposto sobre o valor acrescentado. E aqui inicia o seu percurso formativo. O curso está organizado em vídeos, em manuais, em apresentações, num conjunto muito abrangente de casos práticos, na resolução de casos práticos em vídeo-aula, cobrindo as matérias que fazem parte do programa desta formação. No final do curso, há lugar a um teste de avaliação de escolha múltipla e também, terminando esse mesmo teste, fará a sua própria avaliação quanto à opinião, ao seu feedback relativamente a um conjunto de parâmetros no inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando. Para que estes materiais possam ficar consigo, particularmente os manuais e as apresentações,
temos a área de arquivos na plataforma. Nesta área, vai poder fazer o download dos materiais que constituem o curso, para que, no futuro, possa sempre ter acesso à consulta destes mesmos materiais. E assim funciona a formação em e-learning. Uma formação prática, orientada para as necessidades do mercado de trabalho e uma formação que combina vários recursos didáticos e pedagógicos com uma aposta, especialmente na área dos vídeos e das videoaulas. Relativamente às suas dúvidas, que com certeza que vão surgir, sempre que visualizar um vídeo, sempre que fizer o estudo de um manual, todas as dúvidas que surjam, pode colocá-las diretamente a partir da plataforma, uma vez que vai ter uma comunicação direta com o formador via e-mail, ou então pode mesmo colocar pelo e-mail da Certform. A escolha é sua, mas uma vez que está na plataforma, pode colocar as dúvidas diretamente a partir da plataforma. Os formadores da Certform são muito céleres na resposta às dúvidas dos formandos, para que o formando possa continuar o seu percurso formativo, sempre com as dúvidas devidamente elucidadas quanto às matérias anteriores. Ora, quando concluir todo o percurso formativo, então terá acesso ao certificado de formação profissional que é emitido a partir da plataforma SIGO. Plataforma essa que as empresas de formação profissional certificadas como a Certform terão acesso para produzir os certificados de formação profissional certificada aos seus formandos. O certificado irá por CTT, pelos correios, para a morada, para a sua própria morada. A formação em e-learning, como já referi, ela é totalmente feita na nossa plataforma de e-learning e é feita de acordo com a sua disponibilidade. Ou seja, vai ter acesso a estes materiais durante 60 dias para poder fazer o seu percurso formativo. Claro que pode fazer antes dos 60 dias, mas se precisar de mais tempo, bastará enviar um e-mail, quer seja a partir da plataforma, quer seja a partir do endereço da própria Certform, que nós de certeza que lhe concedemos mais tempo para que possa concluir o seu percurso formativo e ter direito ao seu certificado de formação profissional neste curso de especialização, porque é um curso de especialização em IVA imposto sobre o valor acrescentado. Ao longo dos anos, a Certform muito se orgulha de todos os testemunhos, de todas as opiniões, de todo o feedback que os nossos formandos que já frequentaram cursos na formação da Certform nos proporcionaram. Na nossa página, na área de testemunhos, nós temos uma série de opiniões que os nossos formandos manifestaram sobre a qualidade da nossa formação. Na Certform, nós agradecemos a confiança dos nossos antigos formandos, dos atuais formandos e de todos aqueles que vierem a juntar-se a nós nesta experiência que é a formação profissional e a melhoria das nossas competências profissionais e pessoais. Nós, na Certform, trabalhamos para o sucesso profissional e pessoal dos nossos formandos. E queremos, através dos nossos cursos práticos, queremos formar pessoas mais seguras de si, nos seus saberes, nas suas competências,
e assim poderem obter um novo emprego, poderem obter ou conquistar um primeiro emprego ou até mais estabilidade profissional, com mais segurança, com mais conhecimento. Certiform está aqui para proporcionar cursos de formação profissional práticos que possam fortalecer o seu currículo profissional. Agradecemos a todos as centenas de testemunhos que temos no nosso site e que ao longo de todos estes anos, são mais de 20 anos ao serviço da formação profissional, uma vez que a Certform iniciou o seu percurso em fevereiro de 1999. Então, conforme eu tinha referido no início, vamos agora, para concluir, fazer uma apresentação a um dos temas que é dado nesta formação e que trata da inversão do sujeito passivo. O que é que será inversão do sujeito passivo? Eu vou começar com um exemplo muito simples. Se hoje eu me dirigir a uma loja e comprar, por exemplo, um livro e o livro custar um determinado valor, eu vou ter que pagar àquela loja o valor do IVA mais a base de incidência, que é a chamada base tributável. Ou seja, aquele livro custa a base tributável mais o IVA. E eu, o comprador, vou ter que pagar o valor total. E a loja, que neste caso assume a posição de vendedor, vai ter que, mais à frente, através da declaração periódica de IVA, entregar ao Estado aquele IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado, que acabou de me cobrar. Eu sou o comprador, a loja é o vendedor. E neste caso, o sujeito passivo, aquele que tem que entregar o imposto ao Estado, é a loja, é o vendedor. Isto é o que acontece nas nossas atividades comerciais do nosso dia a dia. Se eu, na qualidade de comprador, adquirir um produto de 100 euros mais 23% de IVA, eu, como comprador, pago 123 euros do produto. E o vendedor terá que entregar os 23 euros do IVA ao Estado. Obviamente que o vendedor terá direito à dedução do IVA que realiza nas aquisições de imobilizado, de ativos não correntes, de outros bens e serviços e de mercadorias. E depois o IVA poderá vir a ser a pagar ou poderá vir a ser a recuperar ou a receber em conformidade com essa balança que estabelece a relação entre aquilo que é o IVA liquidado, a favor do Estado, e o IVA dedutível a favor do sujeito passivo. A inversão do sujeito passivo é precisamente o contrário disto que eu agora acabei de dizer. Ou seja, a inversão do sujeito passivo, que também é denominada por reverse charge, consiste no facto de o adquirente, o comprador, substituir-se ao prestador ou ao vendedor na obrigação de liquidar o IVA. Mas para isso é necessário que o comprador ou o adquirente seja efetivamente um sujeito passivo de IVA. E trata-se do mecanismo de autoliquidação. O adquirente terá que liquidar IVA no Estado-membro
onde é residente e onde entrega a sua declaração de IVA em função do seu regime de tributação. Este regime liberta a entidade vendedora ou prestadora de ter que entregar uma declaração de IVA em cada um dos estados dos adquirentes, sendo o adquirente aquele que terá a obrigação de liquidar o imposto na declaração periódica que entrega no seu país. Bom, para melhor percebermos isto, vamos dar um exemplo. Vamos considerar que uma empresa portuguesa presta um serviço a uma empresa francesa. E reparem que estamos aqui perante dois sujeitos passivos, não é? Duas entidades que estão devidamente registadas nas autoridades tributárias de cada um dos países. Temos uma empresa portuguesa, que é o prestador do serviço, a uma empresa francesa, que é o adquirente do serviço. Então a empresa portuguesa é o vendedor e a empresa francesa é, neste caso, o comprador. O serviço é de 3.000 euros. Ambos são sujeitos passivos do IVA, pelo que, quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo do IVA, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável ou, na sua falta, o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Isto conforme a linha A do número 6 do artigo 6º do Código do IVA. Considerando a regra geral descrita, esta operação que eu aqui referi, ou seja, vamos considerar uma empresa portuguesa que presta um serviço a uma empresa francesa. A empresa portuguesa é o prestador, é o vendedor. A empresa francesa é o comprador, é o adquirente. Então, nós vamos localizar esta operação em França. Porquê? Porque, segundo a regra geral da linha A do número 6 do artigo 6 do Código do IVA, no caso das prestações de serviços entre dois sujeitos passivos, a operação é localizada no lugar, no local, no domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. E os serviços são prestados para um adquirente que tem a sua sede em França. Então, a operação é localizada em França. E quando nós localizamos uma operação num determinado território, neste caso França, significa que o imposto, o IVA, tem que ser lá pago. E para facilitar a operação, quem vai ter que fazer o pagamento do imposto é a própria empresa adquirente francesa. Porque ela já está inscrita na autoridade tributária francesa, já entrega lá a declaração periódica do IVA. Imaginem, por exemplo, que seria a empresa portuguesa a ter que fazer o pagamento do IVA lá em França. E se a empresa portuguesa, por exemplo, num determinado mês, prestasse serviços a 10 empresas de 10 países diferentes da União Europeia. Imaginem o que era a empresa nacional portuguesa a ter que fazer uma inscrição em cada um dos países da União Europeia e a ter que entregar uma declaração periódica de IVA em cada um dos países da União Europeia. Para facilitar as operações, considera-se a operação localizada onde o adquirente tem a sua sede, que é França, e vai ser o próprio adquirente, o próprio comprador, ele próprio a ter que pagar o IVA no seu país. E vejam o primeiro exemplo que eu dei, não é?
de eu me dirigir a uma loja em que eu disse logo que era o vendedor que depois faria o pagamento do IVA. Por isso é que se chama aqui inversão do sujeito passivo. Porque normalmente quem é o sujeito passivo é o vendedor. E nós aqui estamos a atribuir essa qualidade ao adquirente, ao comprador. Então, quando quem tem que pagar o IVA é o adquirente ou o comprador, nós estamos a aplicar a inversão do sujeito passivo, que no contexto internacional tem a designação de reverse charge, ou seja, obrigar o comprador, o adquirente, a fazer o pagamento do IVA, do imposto. Considerando a regra geral descrita, esta operação, como já tinha dito, é localizada em França. A empresa portuguesa deverá declarar o valor de 3.000 € no campo 7 do quadro 06 da Declaração Periódica do IVA. Aqui neste campo número 7. É onde nós declaramos esta operação em que a empresa portuguesa está na qualidade de prestador de um serviço, serviço esse que é localizado em França e vai ser a empresa francesa que em França fará o respectivo pagamento do IVA. Devendo igualmente inscrever o mesmo valor na declaração recapitulativa. Já a empresa francesa, ao receber uma fatura com a base de 3.000 €, não é? Que é a fatura que nós vamos ter que emitir à empresa francesa, deverá aplicar a taxa de IVA considerada em França. Porque se a operação é localizada em França, porque é onde o adquirente tem lá a sua sede, significa que o imposto tem que ser lá pago à taxa deles. E pelo adquirente, inversão do sujeito passivo. E, portanto, liquidar o respectivo imposto na declaração de IVA que entrega na autoridade tributária do seu país. Deste modo, foi aplicado o reverse charge, atribuindo-se à empresa francesa, que é adquirente do serviço, a obrigatoriedade de liquidar ou de pagar o imposto. A empresa francesa goza igualmente do direito a deduzir o imposto. Liquidação e dedução do IVA por parte do adquirente. Agora vamos dar um exemplo ao contrário. Consideremos um segundo exemplo. Uma empresa alemã, que é sujeito passivo, presta um serviço a uma empresa portuguesa, que é um sujeito passivo, no valor de 5.000 €. E trata-se, mais uma vez, de uma operação business to business, ou seja, uma operação entre dois sujeitos passivos, que será localizada onde o adquirente tem a sua sede. Portugal, não é? Porque neste segundo exemplo é uma empresa alemã que é prestador, vendedor, a prestar um serviço a uma empresa portuguesa, que é o adquirente, o comprador. E, portanto, já sabemos que estas operações são localizadas pela regra geral da alineado número 6 do artigo 6 do Código do IVA, são localizadas onde o adquirente tem a sua sede, no lugar onde o adquirente tenha a sua sede. E desta vez, o adquirente é uma empresa portuguesa, tem a sua sede em Portugal, esta operação é localizada em Portugal. O que significa que o IVA, o imposto desta operação, tem que ser pago em Portugal à taxa portuguesa. E nós aqui no continente temos três taxas: a taxa reduzida de 6%, a taxa intermédia de 13% e a taxa normal de 23%. E as taxas podem ser consultadas no artigo 18 do Código do IVA, onde também estão as taxas dos Açores e da Madeira.
A empresa portuguesa, ao receber a fatura de 5.000 euros, deve aplicar a taxa de 23% e liquidar ou pagar o respectivo IVA no valor de 5.000 euros vezes 23%, ou seja, 1.150 euros. Em termos declarativos, a base tributável de 5.000 euros será declarada no campo 16. A base tributável é o valor sobre o qual o imposto incide, e são 5.000 euros. E o imposto devido ao Estado português, no campo 17 do mesmo quadro 06 da declaração de IVA. De referir que a empresa portuguesa deverá deduzir o IVA suportado no serviço adquirido no campo 24. Ou seja, tem a obrigatoriedade de liquidar, de pagar o IVA, mas como está a fazer uma aquisição, uma compra, e neste caso de um serviço, é-lhe conferido também o direito a deduzir. Na declaração periódica, esta operação seria declarada da seguinte maneira: os 5.000 euros teriam que ser declarados no campo 16, que é o campo onde as empresas portuguesas declaram as aquisições, as bases tributáveis das aquisições de serviços localizadas em Portugal a prestadores de serviços da União Europeia. Colocam aqui a base e fazem o respectivo pagamento do IVA no campo 17. Isto é inversão do sujeito passivo. O adquirente, o comprador, mas numa prestação de serviços é correto dizer-se adquirente, o adquirente, ele próprio a fazer o pagamento do IVA e faz-se no campo 17. No 16 declaram-se os 5.000 euros, no 17 o IVA a favor do Estado, a inversão do sujeito passivo. Isto é uma obrigação de pagar o IVA, mas na qualidade de adquirente tem o direito também a deduzir o IVA, porque os compradores, aqueles que adquirem mercadorias, imobilizado ou outros bens e serviços, poderão usufruir do direito a deduzir o IVA, no caso dos bens ou dos serviços, não contrariarem o artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo que estabelece o conjunto de bens e serviços em que não é permitido deduzir o IVA. Mas considerando que este serviço permite a dedução do IVA, essa dedução seria feita no campo 24. Então esta operação ela é declarada na declaração do IVA em três campos. O 16, onde se colocam os 5.000 euros, e depois os 1.150 no 17, para pagar o IVA ao Estado português, e os 1.150 de IVA dedutível no campo 24. Isto é uma típica operação de inversão de sujeito passivo. Então, inversão de sujeito passivo significa obrigar o comprador ou o adquirente, ele próprio, a fazer o pagamento do imposto no seu país através da entrega da sua declaração periódica de IVA. Obviamente que eu dei aqui as regras gerais. Esta regra geral de localização das prestações de serviços comporta algumas exceções e que são elencadas no artigo 6º do Código do IVA, e toda esta matéria é uma matéria minuciosamente desenvolvida no curso prático de Fiscalidade IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado. Fica então assim feita a apresentação do curso prático do IVA. Fica também feita uma breve apresentação do que significa inversão de sujeito passivo ou reverse charge. O adquirente, o comprador, ele próprio, a ter que fazer
o pagamento do imposto, contrariando aquilo que é o comum, que é o vendedor a fazer o respectivo IVA liquidado, a fazer ele o pagamento do imposto ao Estado. Resta-me agradecer-vos muito o facto de terem visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.